Tudo certo até aqui? Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso 6 e a recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 7 serão consideradas infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. Ou seja, olha, eu tenho um programa, dou plena ciência, não é pegadinha, né? Escondidinho, está saindo, ó, aquele cara eu vi que estava no barzinho do outro lado da rua, chama ele aqui. Então, a gente tem que ter critério. Ou todo mundo vai se submeter, ou vai ter um sistema aleatório em que enfia a mão na cumbuca, se pegar a bola branca vai embora, se pegar a preta vai passar pelo teste, aleatoriamente. Eu recomendo que se implantar, todo mundo se submete. É mais fácil para a gente defender isso do que dizer assim, não, só alguns que eu olho e digo, você tem cara de que usa droga, vem aqui fazer o teste. Fica mais difícil da gente sustentar, ok? Mas, a partir do momento que a gente implanta o programa e o motorista se recuse, em determinado dia, se submeter, isso é infração disciplinar. E aí, posso mandar embora por justa causa? Depende do antecedente dele, vai poder mandar embora por justa causa, porque ato de indisciplina é uma das faltas graves relacionadas lá no artigo 482 da CLT. Está claro? A fiscalização na estrada por parte da empresa é permitido? Bafório? Se faz parte do projeto dela. E se isso é de amplo conhecimento do mundo, é permitido e eu diria que mais, é recomendável, né? Que seja um programa muito mais amplo. Tem algumas empresas que já impõem esta obrigação, mesmo sabendo dos riscos, da ilegalidade ou coisa que valha, o cliente, dependendo da carga, hoje em dia está impondo isso para a empresa. Então, tem empresa que já vinha fazendo em determinadas operações por imposição do cliente, assumindo o risco da ilegalidade. Menos mal, agora, teoricamente, está autorizado. Mas, repito, não esqueçam que o melhor é criar um programa de controle de uso de drogas, não só de bebida, mas um controle geral. Então, a cada 6 meses, vou fazer exame de urina ou exame de sangue para fazer o controle em relação a outras drogas e em especial as ilícitas. É possível? É possível e, repito, é recomendável. Vai ficar muito oneroso. Tudo bem, então, inclua no teu programa a distribuição de folhetos, eventuais palestras, orientação médica, apoio psicológico, alguma coisa a gente precisa fazer. Repito, não é ferramenta de mera punição. Tanto é que isso aqui só conseguiu passar, segundo o Dr. Marco Aurélio, e a Judete me corrige, porque a ANAC acabou de aprovar uma portaria ou uma resolução que impõe o bafômetro para os pilotos de avião. Porque até então eles não cogitavam admitir, muito menos o Ministério Público, a inserção dessa obrigação. É isso, né? Ele dizia o seguinte, seguindo o princípio também da lei seca, que criar prova contra si é inconstitucional. E aí a gente ia ficar, não ia conseguir implantar. Aí o Marcos puxou a portaria e falou, então o que a ANAC faz e vocês aceitam? Eles simplesmente se calaram, vocês têm razão, e voltaram atrás. Então realmente foi esse o argumento. Aliás, morre mais gente de acidente terrestre do que aéreo, né? Pode falar. No caso de exames admissionais, eu posso pedir algum exame contra drogas ou tenho que estar no meu programa? Teria que estar no teu programa. Se estiver, entendo que sim. Só que, como advogado, eu digo assim, e se ele acusa o problema e você não contrata, ele vai puxar uma leizinha lá de 95, dizer que foi discriminado e pedir uma indenização por dano moral. Então, a pergunta que eu faço sempre é assim, criar obrigação às vezes é fácil, mas se você constatar o fato, o que você faz com ele? Então, se você tem um programa, então tudo bem, ele não vou admiti-lo, mas assim mesmo vou dar uma assistência dentro do meu programa, vou dar médico, psicólogo. Se você não quer fazer tudo isso, contrata, manda ele ficar no regime de experiência e manda embora, sendo bem pragmático. Já que estamos aqui em pouca gente, né? Como advogado, às vezes tem que pensar na saída. Então, constata o problema e daí não admite, eu acho que a empresa pode ter problemas. Tanto é assim que o pessoal de transporte urbano, por exemplo, era comum exigir vida pregressa, testado de bons antecedentes, senão não admitiam
como motorista de transporte urbano. Foram intimados pelo Ministério Público, tiveram que mudar a conduta e assinar um TAC de que não iam mais fazer essa exigência, porque todos têm direito a se recuperar na vida. As reguladoras, reguladoras que chamam, né? Aqui no transporte de carga, gerenciadoras de riscos, são alvo do Ministério Público e em algum momento vão tomar chumbo, porque elas, mais do que ninguém, exigem que o motorista tenha uma ficha absolutamente limpa, porque senão a carga não tem seguro. Já estão proibidas, mas elas ignoram. Em algum momento elas vão ter problemas, não tenho dúvida disso. E a gente, indiretamente, volta e meia, tem que ir lá com alguma transportadora que também está sendo pressionada, porque o Ministério Público soube. Como hoje eles já conseguem visualizar melhor que a exigência não é da transportadora, mas sim da reguladora, então está ficando menos ruim para nós. Mas em algum momento eles vão ter que se readequar, porque todos têm direito a se recuperar na vida. Em especial, claro, nesse caso dos motoristas que caem entre nós, eu acho que é abuso mesmo, mas enfim, é a regra. Algo mais? 235C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho. O artigo basicamente diz assim: o motorista é um trabalhador como outro qualquer, portanto está sujeito aos mesmos limites que os outros empregados, e os limites são aqueles estabelecidos na Constituição, quais sejam 8 horas diárias, 44 semanais, ponto. Esses são os limites previstos na Constituição. Eles, aliás, sempre estiveram sujeitos a esses limites. A diferença é que a gente dizia que não sabia se ele trabalhava 4 horas por dia, 6 horas por dia, 8 horas por dia, ou muito excepcionalmente mais do que 10 horas por dia. Isso era muito raro. No Brasil quase não acontecia. Em alguns países de terceiro mundo, bem longe daqui, tinha motorista trabalhando 12, 14 horas por dia como jornada normal. Isso já era proibido. Só que a gente não sabia porque não fazia o controle da jornada. Ok? Então, até aqui não mudou muita coisa. Só está reforçando o conceito. Motorista, como todo trabalhador, tem limite de jornada. Parágrafo 1º. Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por 2 horas extraordinárias. Regra geral da CLT que se aplica a todo e qualquer empregado. Vale dizer que esses limites, 8 diárias, no máximo 2 extras por dia, são limites que advêm, supostamente, da medicina do trabalho, que diz que esses são os limites para que o empregado não trabalhe excessivamente fadigado, para que ele não cause sérios prejuízos à saúde. Este é um limite de jornada. Então, se mantém a regra geral para o motorista e, repito, isto já valia. É que a gente não controlava a jornada, então não sabia se ele trabalhava mais do que isso. Acreditamos todos que não, mas teoricamente já era para respeitar esse limite. Parágrafo 2º. Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador. Até aqui, regra geral da CLT que vale para todo e qualquer empregado. Considera-se tempo de trabalho o tempo efetivamente gasto no desempenho das funções e também o tempo que o empregado permanece à disposição do empregador. A parte final dele é que é muito boa para nós. E aí diz assim: excluídos os intervalos para refeição, para repouso, espera e descanso. A gente vai ver o que é cada um desses daqui a pouquinho, porque está na lei dito. Então, aqui vem a parte boa. Espera, adiantando um pouquinho, não é tempo à disposição. Só que a gente precisa olhar na lei qual é a definição do tempo de espera. Mas tempo de espera não se considera tempo à disposição ou tempo de efetivo trabalho. Ótimo. Descanso também não. Bom, isso é evidente. Não, não é tão evidente. Tem algumas atividades, por exemplo, que já tem uma parada de descanso no meio, que não se confunde com o intervalo propriamente dito, que são consideradas no tempo, como se fosse tempo trabalhado. Os datilógrafos têm direito ao intervalo de 10 minutos, que a gente não exclui da jornada.
Ele trabalha 1h30 e tem direito a 10 minutos de intervalo, de descanso. Esses 10 minutos eu não desconto do horário no final do dia. O mesmo vale hoje em dia para call center. Tem algumas paradas de 10 minutos, fora o intervalo de 15 minutos, que também não se descontam. Então, que bom, aquela meia hora que ele tem que parar 4 horas de direção, no nosso caso, não se considera trabalho. Isso eu entendo como uma coisa boa. Independentemente do intervalo de 1 hora para alimentação e descanso, como fala a lei, o tempo de espera, o tempo de descanso e mesmo de repouso, claro que não tem que contar. Mas claro que não tem que contar, mas quem já trabalha com 2 motoristas dentro da cabine, dentro do mesmo caminhão, sabe que nem sempre a justiça considerava assim. Considerava que, independentemente de ele estar dirigindo o caminhão ou sentado do lado, ele está à disposição e, como tal, isso era hora trabalhada. Então, agora tem uma lei expressamente dizendo que não é mais assim. Repito, a gente vai trabalhar cada um desses conceitos dentro do que a própria lei já define. Mas aqui acho que foi uma grande conquista para nós deixar expressamente previsto que refeição, repouso, espera e descanso são excluídos do tempo de efetivo trabalho ou do tempo à disposição do empregador. Tudo certo até aqui? Parágrafo 3º. Será assegurado ao motorista profissional um intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, além de intervalo para repouso, além de intervalo de repouso diário de 11 horas a cada 24 horas e descanso semanal de 35 horas. Estes tempos são os mesmos que já se aplicam aos trabalhadores em geral. Tempo de intervalo para alimentação e descanso é mínimo de 1, máximo de 2. Tempo de intervalo interjornada, ou seja, entre 2 dias de trabalho, ele tem que ter um mínimo de 11 horas de descanso. E entre 2 jornadas semanais, ele tem que ter 35 horas de descanso. Por que 35? Porque é a soma das 11 com as 24 horas do descanso semanal. Então, por isso que dá 35. Se ele para lá às 6 da tarde de sábado, ele tem que ter 11 horas para começar uma próxima jornada. Então, entre as 6 da tarde e mais 11 horas, ele só pode começar às 5 da manhã do dia seguinte, mas daí conta 24 horas de descanso semanal. Então, ele só não pode começar antes das 5 horas da manhã de segunda-feira para dar a soma das 35. Isso já vale para qualquer empregado comum, repetiu-se que isso também vale para os motoristas. No caso deles, independente da região que ele tiver, por exemplo, você tem uma carga que vai levar 15 dias para ele realizar a viagem. Mais para frente a gente vai abordar isso. Tem um dispositivo específico. 35 horas aí que eu queria entender isso aí. Daí. Tá, então, a gente já vai falar nisso, mas para que seja válido, vamos começar a pensar assim, para que seja válido esse intervalo entre 2 semanas de trabalho, ele tem que ser de no mínimo 35 horas. Se for menos, você não deu o intervalo todo, e aí é possível até que a justiça diga assim, você não deu intervalo. E aí, por mais que você tenha dado, por exemplo, 25 horas, a justiça pode entender que você não está devendo 10, está devendo 35, porque você não deu o intervalo semanal, que é o que ela tem feito em relação ao intervalo de almoço. Ah, mas ele gozou 40 minutos. Faltavam só 20 para dar 1 hora. Não, ele não teve intervalo para alimentação, que tinha que ser no mínimo de 1. Então, você está devendo 1 hora extra, e não os 20 minutos. Hoje, no intervalo intra-jornada, já é assim que vale. Estou falando muito rápido, gente. Está dando certo? Porque eu estou com pressa, porque tem chão pela frente. Eu posso dizer que a responsabilidade por esse controle é do motorista? Por exemplo, se eu opto por um controle manual. Tem um dispositivo da própria lei dizendo que é dever dele fazer esse controle de intervalos e tempo de direção. Acho que é o artigo 2º, né? Só que, claro, você tem que dar condições para que ele o faça, né? Então, talvez haja algum tipo de discussão judicial nesta linha. Ele vai dizer, a empresa não deixava, e você vai dizer, não, ele que não fez. Só que como você tem o poder diretivo da operação, a hora que você vê que ele não está fazendo o intervalo mínimo que a lei manda, cabe até uma advertência, porque você quer que ele faça o intervalo. E você hoje vai passar a fazer controle.
E aí vai ter que usar esse controle até para dizer assim, você não está cumprindo com a tua obrigação porque você não está fazendo intervalo, não está fazendo descanso. Mais ou menos como o teu cara do escritório. Quando você vê que o teu cara do escritório não cumpre o intervalo do almoço, cabe advertir. Se ele está fazendo hora extra e você não quer que ele faça e ele não está autorizado, porque você diz que tem que estar, por exemplo, autorizado, hoje com o REP, que você não pode travar lá o horário que ele sai, o que você tem que fazer? Tem que advertir. Você fez hora extra sem autorização da empresa. Você não pode fazer isso. E aí, na segunda, você renova a advertência ou parte uma suspensão, porque isso é infração disciplinar. Ele está deixando de cumprir uma ordem da empresa. Então, por aí. Ou seja, a empresa será responsabilizada caso o motorista não cumpre com as... A empresa será responsabilizada perante terceiros. Na relação com o empregado, se ele deixa de cumprir uma ordem tua, claro que ele pode ser responsabilizado. O que não dá é a gente fingir que não vê, e aí um belo dia acorda, a história do tacógrafo do limite de velocidade. Ninguém aqui pode passar dos 80, hein? Ou dos 70. Então, está claro que quando você passar, vou punir. Daí um passa, outro também. Dali a 2 anos, nunca ninguém foi punido. De repente, chega um chefe novo lá e diz, mas não tem uma norma aqui dizendo que não? Tem. Então, vou passar. Daí, de repente, ele acorda do sono profundo e começa a punir. Havia uma norma que ninguém cumpria. E a empresa não fez nada. Aquela norma foi para o lixo. Tem que resgatá-la para daí passar a poder punir. Então, ele tem que cumprir o intervalo, não cumpre, você que tem o poder diretivo e de fiscalização tem que dizer para ele assim, cumpra, adverte, pune, porque ele está descumprindo uma ordem da empresa. Por aí. Eu não sei se vocês vão tratar do tempo à disposição agora, da definição correta, mas é uma pergunta. Bom, para empresas que fornecem aparelho de celular para os seus motoristas para comunicação, esse aparelho vai para casa com o motorista? Sim. Isso é considerado tempo à disposição, porque nas reclamatórias trabalhistas é o que eles requisitam isso. Não vejo. Hoje em dia está meio sedimentado o entendimento que o fato de alguém ter o celular da empresa não significa estar à disposição e ter direito ao sobreaviso. Até vale a pena, dentro daquilo que eu estava comentando, assim, tem um capítulo na CLT para profissões diferenciadas. O sobreaviso, que é um conceito que se aplica a toda e qualquer atividade, todo e qualquer empregado, é um conceito legal específico para os ferroviários, que se aplica analogicamente a todos. Porque, antigamente, nas ferrovias, o estivador, vamos dizer assim, ficava em casa, não ficava trabalhando, mas ele não podia ir embora, porque a hora que ele escutasse o apito do trem, ele tinha que vir para a estação para ajudar a carregar ou a descarregar o trem. Então, esse tempo que ele estava em casa, sem trabalhar, mas esperando ser chamado, que é o tal plantão à distância, ele tinha direito a ganhar 1/3 do valor da hora normal. E esse conceito de sobreaviso, pela questão de portar um celular, hoje já está meio tranquilo que não se perde. Claro que às vezes tem juiz que pensa diferente da maioria, mas a maioria hoje já não tem deferido. Uso meu. Doutor, eu queria saber o seguinte, o colega ali fez uma pergunta e ela é bem extensa. As 24 horas ou 35 horas numa viagem de 10 a 15 dias, significa que ele obrigatoriamente vai ter que fazer as 35 horas de descanso no final de semana. É isso? É isso, mas a gente vai ver que no dispositivo específico que trata das viagens de longa distância, esta folga pode ser compensada quando ele retornar. Daí lá ele já diz que são 36 e não 35 e diz que pode ser usufruído no retorno dele. Ok? Aqui, na verdade, ainda é regra geral, nós estamos tratando de longa distância. Isso, em princípio, está valendo para todo mundo e mais especificamente, neste intervalo de 35, é para curta distância. Na longa a gente vai ver que são 36 e que ele pode usufruir essa folga na volta da viagem. Tá bom? Algo mais? Parágrafo 4º. As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido na Constituição ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho. Então, são aqueles famosos 50% ou mais, se assim estiver previsto em convenção coletiva. Parágrafo 5º. A hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no artigo 73 desta consolidação, coisa que pouca gente observa.
já observava e esse direito já havia. Tinha empresa que já tinha ou já tem linha noturna, ele trabalha só à noite e daí não pagava adicional noturno de 20% e não considerava a hora noturna como de 52 minutos e meio. Então, a lei só veio para deixar isso mais claro. Essas regras que se valem para todo e qualquer trabalhador também valem para o motorista, ou seja, trabalho noturno, assim compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte, terá que ser pago com adicional noturno de 20% e a hora terá que ser considerada como sendo de 52 minutos e meio. Pode falar. Das horas extras, se for feriado, 100. Se for dia normal, 50? Vale a mesma regra. A mesma regra geral. Parágrafo 6º. O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva, observadas as disposições previstas nesta consolidação. Nesta consolidação é porque, lembrem, isso aí é um artigo novo da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Quem é que tinha perguntado antes se dava para compensar? Eu falei, a gente vai chegar lá. Quem é que tinha feito? Então, vamos lá. Chegamos. Tem a pergunta ainda ou... Está resolvido? Então, aqui, ó, eu acho que as empresas terão muita lição de casa por fazer, evidentemente. E acho que parte desta lição significa avaliar suas operações e avaliar que talvez o sindicato não seja um inimigo, mas sim um parceiro necessário para se firmar acordos coletivos, para se conseguir viabilizar algumas operações. Então, eu sei que poucas empresas têm o hábito de fazer acordo coletivo com o sindicato direto, mas, e falando como negociador da convenção do CETSEPAR, que por sinal amanhã de manhã a gente tem negociação com eles, em convenção tem coisas que a gente não consegue fazer, porque eu não consigo, através de uma convenção, criar um dispositivo que atenda bem a todos vocês. Cada empresa tem a sua peculiaridade, a sua forma de trabalhar e, às vezes, a sua moeda de troca para oferecer em troca de um benefício. Então, ficou aberto o caminho para fazer banco de horas para motorista. Está escrito expressamente. Só que está escrito expressamente que... Cadê? Previsão em instrumentos de natureza coletiva. Estamos falando acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Acordo individual com motorista vale? Não vale. Já não vale banco de horas para empregado comum e, evidentemente, não iria valer para motorista de caminhão. Então, é possível usar banco de horas? É possível, mas mediante instrumento coletivo. A gente vai brigar e vai tentar manter a cláusula na convenção que permite o uso do banco de horas, só que ela já remete a um acordo a ser homologado lá no sindicato. Eles querem tirar até isso hoje, querem acabar com a possibilidade de existir banco de horas. Cada empresa que vai lá sozinha e negocie. Então, a gente está tentando manter. Se mantivermos ou não, eu acho que as empresas que conseguirem firmar banco de horas através de acordo coletivo de trabalho terão talvez aí uma boa ferramenta. Só que vale lembrar, para que o banco de horas, na sequência da sua execução, continue sendo válido, o limite de jornada diária é de 10 horas. Se fizer banco de horas para que o motorista comece a rodar 12, 13 horas, esqueça o banco de horas. Ele vai ser totalmente anulado. Ok? Mas aí, claro, cada empresa com a sua atividade ou com a sua prática. Indago se a CETSEPAR ela está alinhando na convenção coletiva, talvez, algumas formas de compensação de uma forma mais genérica dos principais segmentos. Dos principais segmentos dentro da transportadora, os principais, talvez, umas rotas, uma compensação de trabalha de segunda a quinta e folga na sexta e no sábado, ou algo do gênero. Você está perguntando se nós estamos pensando nisso? Na convenção, na própria convenção, porque em algumas categorias já tem isso, como da saúde, né?
se você analisa dentro dos hospitais, tem várias jornadas lá estabelecidas. Por favor, fale com o microfone um pouquinho mais próximo. Tem várias jornadas lá já estabelecidas dentro de determinados setores ou funções e tal. Talvez, uma sugestão, até para não pesar tanto para o empregador, estabelecer, né, na própria convenção algumas possibilidades de compensação, ou dentro do mês, dentro da semana. A gente não, eu acho que primeiro assim, nós comentamos até entre a diretoria que o ideal seria que a nossa database não tivesse sido junto com a lei. Nós fomos atropelados. A nossa database é 1º de maio, a lei é do dia 2 de maio. Então, ficou tudo junto. Não deu tempo da gente digerir, ouvir a categoria para tentar já inserir coisas novas na convenção. Então, tivemos uma assembleia aqui que não tinha talvez 20% do que tem hoje, e isso foi segunda-feira, e eu cheguei a dizer na assembleia isso, disse, olha, o ideal é a gente ter uma negociação boa com eles neste momento, para deixar a porta muito aberta, para daqui a 2, 3, 4 meses, talvez a gente fazer um termo aditivo à convenção, para daí já inserir coisas boas. Não sei, pelo que me deram de alçada para negociar, não sei se a porta não sei se a gente vai conseguir fazer a convenção, quanto mais deixar a porta aberta. Mas, enfim, esse seria o ideal. Nesse momento não dá. Essa questão de tentar definir algumas coisas que valessem para todos, eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho que a gente está muito próximo disso. Por quê? Você tem carga fracionada, que eu chamo de vira-vira, que é dentro da cidade. Tem a transferência entre cidades mesmo do pessoal da carga fracionada. Tem o pessoal da carga líquida, ou da carga perigosa. Tem o pessoal da operação dedicada, e que sai da fábrica daqui para levar lá para o Nordeste. Então, a gente tem uma gama tão diversificada de modais e de forma de operações, que eu acho que se tentar uniformizar é muito difícil. Agora, claro, eu nem sou do ramo no sentido de ser empresário e de conhecer a fundo as operações. Se vierem as sugestões, a gente vai tentar brigar por elas. Neste momento da negociação, como eu disse, a gente está espremido. Eles estão me ligando direto, dizendo que não aguentam mais receber ligação dos motoristas, porque querem saber do reajuste, etc. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo que dissecar a lei, porque daqui a poucos dias vocês têm que aplicar a nova lei, então veio tudo junto. Eu acho que, certamente, se não no decorrer do ano, para o ano que vem, a gente vai ter uma pauta de reivindicação. A gente quer fazer convenção esse ano, mas precisamos isso, isso, isso e isso. Mas, nesse momento, acho que nem nós sabemos quais isso a gente vai precisar negociar com eles. É muita coisa. Acho que o banco de horas para motorista, já falei isso para eles semana passada, que a gente vai precisar e que precisa já. Eles rechaçaram a ideia, claro, mas algo que nunca se pensou, porque até então a briga era qual? Eles queriam tirar o artigo 62 da Convenção e a gente dizer que não tirava, a cláusula que fala que era possível aplicar o artigo 62 da Convenção. Acabou a briga nesse particular, vai começar qual briga? A gente quer banco de horas para o motorista e eles vão dizer que não querem ceder banco de horas para motorista. Então, vai mudar o conteúdo da briga, mas a briga vai continuar, ou vai ficar mais pesada, né? Então, sobre excesso de jornada, até aqui alguma dúvida mais? Toquemos. Parágrafo 8º. São consideradas tempo de espera as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias. Então, vamos entender. Aqui está a definição da espera. O que é tempo de espera? Primeira definição que uma leitura precipitada pode não demonstrar. Tempo de espera são as horas que excederem a jornada normal. Posso começar o dia em espera? Não. Mas ele dormiu lá e o caminhão está parado. O caminhão está parado, mas neste caso, porque não são horas que estão se excedendo a jornada do dia, isso é considerado tempo à disposição.
Não entendi, você disse que espera, vou explicar de novo. Então vamos com calma. Quando eu poderei considerar tempo de espera como espera? Está lá na primeira e segunda linha. São consideradas tempo de espera as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista. Se ele está parado para embarcar, para carregar, para descarregar, ou está parado lá na aduana, ele chega hoje à tarde, para o caminhão, entra em espera, dorme, acorda amanhã e o caminhão continua lá parado. Quando ele acorda amanhã e anota lá no diário de bordo dele, ou faz a macro, estou acordado, comecei meu dia, o taxímetro dele começou. Isso é tempo à disposição do empregador, porque ele não pode sair passear, ele tem que ficar lá? Tem, isso é tempo de trabalho. Quando a espera não se considera tempo de trabalho ou tempo à disposição? Quando for um acréscimo à jornada. Então vamos tentar entender. Ele vai passar hoje o dia inteirinho lá em espera e só amanhã que ele vai conseguir passar. Ele acordou, começou a jornada dele, tic-tac, tic-tac, o relógio da jornada de trabalho dele começou a correr. Quando der 8 horas, tim, desligou. A mesma atividade dele, ou seja, continuar em espera, deixa de ser considerado como hora de trabalho e passa então a ser considerado como hora de espera e, portanto, sem ser considerado como hora extraordinária. Nesse dia ele excedeu o limite legal de 8 horas? Não, ele não fez nenhuma hora extra, mesmo que ele fique todo esse tempo parado lá em espera. Só que eu só poderei considerar como não sendo tempo à disposição e nem tempo de trabalho, consequentemente, se isso for excesso à jornada normal. Então, a mesma atividade eu posso contar de duas maneiras. Primeiro, como trabalho, porque estou dentro do meu limite diário. Quando chega no meu limite diário, eu viro o botão e a mesma atividade, qual seja, estar em espera, passa a ser considerado espera propriamente dita. Bom, daí liberaram o caminhão às 8 horas da noite. Ele pode viajar? Não, porque ele já estourou a jornada diária naquelas primeiras 8 horas, que ele não fez nada e que estava em espera, mas é que as primeiras 8, porque a jornada ordinária é tempo de trabalho. Tempo de espera, repito, é quando excede a jornada normal. Se não pensar assim, a gente vai ser induzido a raciocinar de maneira errada no que se refere ao tempo de espera. Parágrafo 9º, que está ligado ao 8º, daí a gente vai abrir. As horas relativas ao período de tempo de espera serão indenizadas com base no salário hora normal acrescido de 30%. Então, hora de espera não é hora extra? Não, é hora de espera. Hora de espera tem que ser remunerada? Não, tem que ser indenizada. Se é indenizada, gera reflexo? Gera encargo? Não, é indenizada. É uma indenização, porque também se reconhece que o tempo de espera não é hora trabalhada. Está claro? Mas só que o custo dela, na minha opinião, é que ficou muito, muito alto. 1,3 é quase o mesmo custo da hora extra. Claro que, como a hora extra tem encargos, ela acaba dando menos, mas ainda assim é um custo extremamente alto, pesado. Vamos começar. Não sei se é hora, mas se essa hora de espera não conta como jornada de trabalho, certo? A contagem das 11 horas entre a jornada, ela termina no final da jornada, ou seja, não conta na hora de espera? Essa dúvida o judiciário vai ter que resolver. Eu entendo que às 11 horas tem que ser assim, estou em descanso mesmo. Intervalo de descanso não é nem estar em espera. Claro que você vai ter um monte de situação em que o motorista vai acordar de madrugada porque de repente chegou a vez dele, vamos pegar o porto, que isso é comum, no meio da madrugada ele acorda, vai ter que ir lá movimentar o caminhão, e aí ele começou a trabalhar cedo, não chegou a fazer às 11 horas, né? Então, uma hora que ele começou a dormir, ele estava em intervalo, só que o intervalo dele, em vez de durar 11 horas, durou 5, durou 4, ou durou 6. E aí não teve, mas vai ter que existir, na minha opinião, um momento em que ele vira o botão de novo. Então ele estava em
horas à disposição, virou o botão hora de espera, e num terceiro momento ele vira o botão para intervalo, das 11 horas. Se o intervalo for interrompido, daí você tem um problema com o intervalo das 11 horas. Só que, como eu disse, se for cumprir a lei totalmente, vocês vão parar de rodar, né? Então é prudente começar o intervalo de 11 horas a partir do término da hora de espera. Se existir a possibilidade dele, por exemplo, ser liberado no meio da madrugada, sem dúvida. Terminou a jornada do dia, faz ele começar o intervalo dele das 11 horas, e aí, se ele for liberado de madrugada, ele pode começar a viagem e ir embora. Se ele computar isso como espera, daí você estourou a jornada diária, ele vai ter que fazer às 11 para começar a viagem na manhã do dia seguinte. Então, assim, depois da gente aprender a lei, quem mais vai ter que conhecê-la? O motorista, para saber o que lança. Só precisamos combinar com ele que ele lança o que a gente quer, né? Não o que ele entender que é melhor para ele. Quem mais? Não, só... Está ouvindo? Eu só fiz um esclarecimento que o correto é que ele lance o que é justo. Nem o que ele quer, nem o que nós queremos. Nós queremos a coisa correta, né? Então vamos entender, até como vai haver uma mudança de procedimento das empresas de transporte, quando chega em determinados clientes, ou vai cobrar pela espera, né? Ou então vai dizer, ó, nós esperamos até às 6 da tarde, até às 8, e daí passamos o dia seguinte a esperar novamente. Quer dizer, então das 6 até o dia seguinte, nós não estamos à disposição para descarga. Esperamos para o dia seguinte. Quer dizer, criar isso como clareza, né? Quer dizer, isso que vai ser um procedimento de cada empresa, vai ter que montar a sua forma de trabalho para poder viabilizar também a forma do motorista colocar o que é espera, o que é não, né? Evidentemente que no Porto de Paranaguá é um exemplo que descarrega 24 horas, e se você se propor a descarregar a hora que o Porto liberar, aí vai ser espera mesmo. Aí não tem como justificar de forma diferente. Outra coisa relevante que tem muito questionamento, não sei se alguém iria fazê-lo. A estrada foi interrompida. Não se sabe quanto tempo ela vai voltar a ser liberada. É a hora de se definir o que nós vamos dizer para o nosso motorista fazer. Lembrando que ele só vai poder considerar tempo de espera se isso for excedente da jornada normal. Só que, se for tempo de espera excedente, não tem essa previsão na lei. A lei expressamente diz que tempo de espera é carga, descarga e fiscalização. Não fala nada. Não, mas é força maior. Eu acho que a justiça vai entender que nesses casos, se ele não, ou ele vai entrar em intervalo, porque vai poder parar o caminhão num posto, vai poder dormir, tomar banho, enfim, sair da espera, da movimentação do veículo, que é diferente deste conceito de espera, não vai dar para jogar aqui. E aí vai ser tempo à disposição, e se for o caso, inclusive, gerando hora extra. A 1.5 e não a 1.3, e hora extra remunerada e não hora indenizada, que é o tempo de espera. Mas, como eu disse, o difícil vai ser conseguir. Já pensaram o detalhamento que vocês precisam ter para remunerar corretamente? Por isso, quando eu falei lá do controle de jornada, eu disse assim, ó, talvez, e imagino realmente que em curto espaço de tempo, se eu tivesse uma empresa de rastreamento, já estaria trabalhando como é que eu elaboro os relatórios para que a empresa consiga ter tudo isso em mãos, para fazer essa leitura. 200 motoristas por mês, tendo que pagar a hora extra. Eu preciso ter relatório bom, preciso ter informação que de repente eu não preciso nem ler, né, que venha pronto. Então, não sei se tem alguém aqui de sistema de rastreamento, mas tem que correr atrás, montar esses relatórios. É um grande negócio. Mas, até que isso exista, talvez a gente tenha que ter um diário de bordo, que no fundo vai ser uma planilha Excel longa, onde ele vai ter que anotar um monte de coisa e um campo embaixo com observações. Por que ele me disse que parou para fazer o intervalo interjornada às 5 da tarde? Ou por que ele rodou o movimento, colocou que iniciou o trabalho às 3 horas da manhã? Então, houve acidente, e aí para a gente definir se isso é tempo à disposição, se é hora extra,
se é tempo de espera como a lei autoriza e assim por diante. Lembrando ainda que a gente tem uma grave dificuldade, ou a grande dificuldade, é tentar adivinhar ou antecipar como o judiciário vai avaliar todas essas novas questões quando elas começarem a bater lá. Vai demorar um tempo. Eu diria que para a gente ter uma jurisprudência um pouco clara, a gente vai ter 5, 6 anos pela frente. Até lá é que nem subindo naqueles paredões de Acapulco, com venda e mergulha, né? Quase isso. Sobre essa questão do tempo de espera, alguma dúvida mais? Acho que a grande conquista aqui não é o valor, que eu repito, acho que ficou muito caro, é que é uma verba indenizatória, portanto não gera reflexo. E segundo o doutor Marco Aurélio, foi essa a ideia mesmo, né? Isso é indenizado porque não é tempo à disposição. A proposta era que o tempo de espera pudesse tentar minimizar as horas extras excessivas que as empresas tinham, né? Então, como a gente copiou isso aí do Chile. Então, é um instituto novo, no direito do trabalho. Então, a gente até recomenda o seguinte, quem for realmente, lógico, é muito mais vantajoso você usar o tempo de espera que você usar a hora extra. Então, quando for usar pelo princípio da razoabilidade e da boa-fé. A lei não determina qual que é o prazo no máximo tempo de espera. Então, tudo bem. Então, tudo agora é tempo de espera. Então, sabendo usar, porque como é um instituto novo para nós e também para o Instituto do Trabalho, se você não souber usar de forma adequada, equilibrada esse instituto, a gente pode, na primeira demanda judicial, queimar esse instituto que a gente conseguiu garantir para poder diminuir a grande briga que era horas extras excessivas. Só para a gente reforçar isso aí. Alguma dúvida? Fala, Leonardo. Pois não. Só reforçando. Eu vou até citar um exemplo. O motorista, por exemplo, que sai de Curitiba para São Paulo, né? A jornada saiu daqui 8 horas, às 3 da tarde ele para lá na Serra. Vamos supor, teve acidente. Até às 8 horas da noite seria a jornada normal dele, né? Seria às 8 mais... Saiu? 8 horas da manhã aqui de Curitiba. Mas já deu 12. Não, seria até às 18, né? Até às 18 com duas acréscimo. Daí ele parou lá. Vamos supor, ele está parado lá na barreira. Parou tipo 3 horas da tarde. Ficou lá em 4 horas de espera, vamos supor. Ali liberou, ele não vai poder viajar porque ele não fez as 11 de intrajornada, não é isso? Então vamos lá. Ele rodou até as 3 da tarde. Isso. A estrada está interrompida. Isso. Esse tempo de espera por conta da estrada estar interrompida é tempo de trabalho. É horas à disposição. Até às 18, no caso. E aí ele vai estourar o limite diário. E aí, a hora que a estrada abrir, ele encosta o caminhão e dorme. Às 11 horas. Não pode tocar. Não pode tocar. É isso aí. Se já não fazia assim, por que estão rindo? Que manda a lei. Já não era assim? Então, infelizmente é isso. Quer dizer, a gente diz infelizmente porque cá entre nós, a atividade estava montada de uma maneira que essas regras que são fáceis de administrar para quem trabalha no escritório, a gente tinha assim, isso é tão impossível para nós que a gente desconsidera. Só que agora não vai dar mais para desconsiderar, por isso que vocês vão ter que rever. Eu acho que o mais difícil, depois de conseguir entender a lei, é conseguir negociar o frete. O Rui disse assim, se for o caso, tem que tentar cobrar do cliente o tempo de espera. O tempo de espera definido em lei, tem que cobrar do cliente, porque é 1,30 da hora. Como é que o cliente vai dizer que não vai rever o frete? Principalmente se ele for o causador da espera. Na aduana, tudo bem. Agora, o cliente sabe que tem aduana, sabe que a gente pede lá de 24 a 48 horas. Eu vou ter que pagar para o motorista um dia normal de trabalho, que já estava no primeiro custo. Só que o que excede da 8ª hora, eu tenho que pagar como tempo de espera, que em vez de ser igual é mais caro, é 1,3. Tudo bem, repito, é indenizado e sem encargo, mas é 1,3. Então, de cara, esta remuneração, ou este valor que antes não existia no frete, vai ter que passar a existir. Quantas horas cada viagem
geram de pagamento indenizatório de hora de espera? Isso vai ter que passar para o frete. Então, o pessoal da área financeira pensou que era só o do RH que estava se incomodando, vocês também vão ter trabalho. E depois o comercial, né? Porque tem que calcular o novo frete e o comercial vai ter que negociar o novo frete. Só complementando, então, no caso da empresa ter urgência, que essa mercadoria chegue, vai ter que dispor, deslocar um motorista, no caso. Segundo o motorista. Ou deslocar um que não esteja lá na hora. É. Ok. Mas só que o tempo que ele está se deslocando até lá para pegar a bolé... É complicado, né? Não sei do que a gente está rindo, mas tudo bem. Só um minutinho. Tem mais microfone aí? Só um minutinho, mais um carro lá, por favor, quem puder tirar, a placa ARQ 6299, que está atrapalhando lá a saída de alguém. Tá aí? É essa o meu, placa? mas eu não vou tirar. É uma F250. Já saiu? Obrigada. Doutor, o parágrafo 3º, ele diz referente aos intervalos. Digamos que ele faça 3 intervalos. Café da manhã, almoço, um lanche da tarde, talvez uma janta. A CLT hoje, ela considera intervalo só um, né? Pois é. Ótimo. Ele perguntou dos intervalos. Deixa eu voltar aqui, até para a gente ler junto. Entenda que para os motoristas, nessa parte, estamos beneficiados. Lembram daquele dispositivo que diz que todas as horas de descanso, intervalo, aqui, ó. Será considerado trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos, expressamente, os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. O café da manhã, no teu caso. Eu entendo que qualquer intervalo que ele faça e lance como tal, não vai ser tempo à disposição. Até porque a lei te obriga, vamos pensar assim, esqueçamos o almoço. A lei te obriga, no máximo, a cada 4 horas, parar. A lei, a gente já vai ver que permite o fracionamento daquela meia hora. Eu até tenho recomendado assim, roda 2 para 15, roda 2 para 15, cumprir a lei. Ou roda 2 para 15, roda 2 para 1 hora, para o intervalo de almoço, roda 2 para 15, e aí você vai ter vários intervalos pequenos, que me parece ser a tua principal dúvida, vou poder excluir todos do cômputo da jornada diária. Isso é a minha visão, né? Por uma expressa disposição desse parágrafo 2º. Porque muito embora ele fale em intervalos, o intervalos, ele, no meu ponto de vista, ele estaria se referindo aos intervalos para refeição, repouso, espera e descanso, e não intervalos para refeições, porque a refeição lá está no singular e não plural. Seria só uma refeição excluída? Pois é uma dúvida que surge. Não, eu acho que não. A refeição, no caso aí, é o gênero, refeição, qualquer ela que seja. Se falar assim, refeição é só almoço? Não é. Refeição é gênero. Então é o termo muito já usado na CLT hoje. Então, a refeição que ele fizer, se for refeição, se você falar assim, refeições, café, almoço e jantar, intervalos para refeição, seja ela qual for, ou elas quais forem, tá? Que está incluído nesse capítulo, nesse parágrafo. Tá? No entendimento que a gente tem lá. Como é, veja, tá, refeição no singular, repouso no singular, espera no singular e descanso no singular. O descanso, a própria lei já impõe que seja mais de um, porque é um a cada 4 no mínimo, né? Então, você já teria, obrigatoriamente, se for fazer 10 horas, tem que ter 2 descansos. Mas ainda assim, esses intervalos para descanso, entendo que englobam 2, como na refeição também. Vamos voltar lá onde a gente estava. Aqui. Sobre tempo de espera, alguma dúvida ainda? Vamos em frente. Começamos a falar agora só de viagens de longo... Pode falar. Como se trata de valor variável, incide DSR também? Não.
na hora de espera? É. Não é nem remuneratório, né? É indenização de 1,3 da hora. Então tá. Seco, sem reflexo. Vamos ver como é que o INSS e a Receita vão encarar isso. Mas a orientação é de que se faça como a lei escreveu. Então, é indenização. Quando ela quis dizer remunerada, ela diz remunerada. Nesse caso, expressamente, serão indenizadas. E como ela também diz que isso não é hora de trabalho, salário é contra a prestação por serviço prestado. Se não houve o serviço prestado porque não é hora trabalhada, acho que a gente tem uma boa chance de defender que é a natureza indenizatória. Mas vamos ver se o INSS, como dizia o Garrincha, né, combinaram com os russos, vamos ver se os russos concordam com essa nossa interpretação. Podemos seguir? Uma dúvida. Desculpe. No caso... Quem está falando? Levanta a mão. Ah, lá, vi. Da Sparpa. No caso do motorista comissionado, como fica essa questão da hora de espera? Com o motorista comissionado vai ficar legal daqui a pouquinho, quando a gente chegar no dispositivo específico da remuneração. Então tá bom. Mas eu acho que não vai mudar nada. Só que aí o que vai acontecer, e eu já antecipo, é que a hora de espera vai ser mais cara do que, entre aspas, a hora extra. Porque o comissionado você paga só o adicional, ou seja, você paga 50% do valor da hora. E a hora de espera você vai ter que pagar 1,3. E aí, como é que a justiça vai olhar isso, eu não sei. Mas a hora espera vai ficar mais cara que a hora extra trabalhada. Mas vai acontecer isso para quem conseguir ou quem optar em manter a remuneração através de comissão. Você é da Spaipa? Ah, é? Legal. Já era do meu tempo ou não? Quanto tempo que você está lá? Então era do meu tempo. 235D. Vamos começar a falar agora especificamente de longa distância. Então aqui, tudo isso que a gente vai ver só se aplica para viagens de longa distância, que a lei define quando elas serão consideradas como de longa distância. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, serão observados. Definição de longa distância, portanto. Acho que aqui poderá haver muita discussão ainda judicial, porque diz fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência. Então, eu particularmente acho que fora da base é da onde ele saiu em viagem. Se ele saiu de viagem porque trabalha vinculado a determinada base, né, a empresa pode ter, evidentemente, bases ou matriz e filiais em várias localidades. Eu posso até registrar todos os meus motoristas vinculados à matriz, mas, na prática, de fato, ele trabalha vinculado a determinada filial, porque ele está lá dedicado a determinada operação. Então, quando for assim, entendo que a hora que ele saiu daquela localidade, ele iniciou uma viagem e aí nós vamos definir se é de longa distância ou não. Na quarta-feira, lá na NTC, quando nos reunimos entre advogados, isso já foi assim, objeto de muita discussão. E aí, quer ver uma coisa não se resolver, põe um monte de advogados junto, porque daí a gente passa os 2 dias discutindo e ninguém convence ninguém de nada, todo mundo põe para fora, todo mundo quer falar e não se chega a uma conclusão. Mas eu acho, e me parece que prevaleceu mais esse entendimento, é de que existe uma coisa que às vezes a gente não admite formalmente, mas que eu chamo de foro contratual. E a CLT define que o foro contratual é o local da prestação do serviço. Então, assim, qual é a localidade onde ele normalmente presta serviço? A localidade é esta. Bom, a hora que ele sai daqui, ele sai em viagem. E aí ia contar desta viagem que ele iniciou, quanto tempo ele vai demorar para conseguir voltar. Aí eu defino se a viagem é de longa distância ou não. É difícil cá entre nós escrever em lei quando a viagem é de longa distância ou não. Vocês sabem quando ela é. A gente pode tentar fazer uma interpretação mais favorável diante do texto que foi escrito. Mas vocês, no fundo, sabem dizer quando a viagem é ou não de longa distância.
porque implica num deslocamento que vai demorar um tempo para ele conseguir retornar. Eu tenho minha dúvida, por exemplo, em relação à viagem para São Paulo. Dá para ir e voltar em 24 horas? O que vocês acham? Não dá. Por várias razões. Primeiro, porque ele vai ter que ter um intervalo de 11 horas. Segundo, porque ele tem que ter mais, no mínimo, um intervalo de 1 hora. Já tiramos 12. Dá para ir e voltar em 12 horas de trânsito? Não, não dá também, porque o limite máximo são 10 horas. Dá para ir e voltar em 10 horas? Não, não dá. Então, São Paulo é longa distância. Ok? Lapa. Quem tinha falado na Lapa aí? Alguém falou na Lapa agora há pouco. Então, Lapa é longa distância. Se der para ir e voltar, é curta distância. E eu acho que dá. Agora, claro, se ele sair daqui cedo, vai passar o dia lá fazendo entrega e vai chegar aqui de madrugada, ainda é curta distância, mas vai dar um monte de hora extra. E vai estourar o limite legal de 2 por dia. Mas Lapa é curta distância. Tá. Tem que ser já ou pode ser terminar esse inciso só? A gente vai fazer um intervalo, né? Esse é o primeiro intervalo de descanso que a gente vai fazer, vai ter mais alguns pelo tempo que a gente vai levar. Vou só terminar então esse primeiro inciso ou ficamos no caput e fazemos intervalo? Terminar? Então vamos lá. Intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas, de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o intervalo de descanso, desde que não completadas 4 horas ininterruptas de direção. Aqui, ao contrário até da norma do Código de Trânsito, não há flexibilidade. E mais grave, acho que a Justiça aqui interpretará assim: rodou 5 horas sem intervalo, sem descanso, vai pagar a 5ª hora como extra, mesmo que ao longo do dia ele não ultrapasse o limite. Por quê? Porque a lei nos impôs um limite, uma jornada máxima. Vejam, diferente de outras categorias, que a lei diz assim, tem que ter um intervalo de descanso, aqui ela diz, tem que ter um intervalo de descanso e impôs um limite máximo de 4 horas consecutivas na direção. Então, vai ter que parar. Na dúvida, eu estou recomendando, repito, pelo menos aos meus clientes, assim, organizem a operação para que ele rode de 2 a 3 horas e pare 15 minutos. Isso nos dá fôlego para que ele não rode ininterruptamente 4 horas, que é o que diz lá a lei. E aí a próxima parada, para comer, para o intervalo de 1 hora. Façam coincidir, porque senão, claro, dá para avaliar a operação, mas se não fizer coincidir, roda 4 horas, para meia. Roda mais 4, para meia. Bom, já rodamos 5 horas, né? Aliás, rodamos 8 horas e não demos intervalo entre a jornada. Roda 4 para meia, roda 4 para meia, vai rodar as horas extras e ele vai fazer o intervalo obrigatório de 1 hora em que momento? Então, no meio, seja entre a 4ª e a 5ª, entre a 3ª e a 4ª, entre a 5ª e a 6ª, vai ter que ter uma parada de 1 hora. Então, melhor que já se faça esse segundo descanso, vamos dizer assim, junto com essa parada de 1 hora. Mas tem que ter o intervalo para descanso. Não se conta na jornada de trabalho. Então, jornada de trabalho é o tempo de direção, neste caso do veículo rodando, mas eu preciso dar esse tempo de descanso. Onde é que ele vai parar? Vocês vão ter que olhar a rota que ele faz, quais são os pontos seguros para parada e determinar que ele faça as paradas, já considerando quanto tempo ele leva daqui até lá normalmente. Em 2 horas e meia ele chega, então vai rodar 2 horas e meia, vai parar, descansa 15 minutos e volta a rodar. Eu prefiro tocar direto. Eu sei que eles preferem. A lei não permite mais. Pelo menos não mais de 4. Perguntas? Nenhuma. Quando a fome bate, o motorista para o caminhão e a gente para o bate-papo. É isso?